amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Somos gratos a Deus por mais essa rica oportunidade de estar aqui para compartilhar um trecho da palavra do Senhor com os amados irmãos. E o tema que me foi proposto hoje é o altar na vida da igreja. Para lermos a palavra do Senhor como texto base, vamos estar lendo Hebreus, capítulo de número 13, e o versículo de número 10 ao versículo de número 15, que diz a palavra do Senhor: Temos um altar, do qual os que servem ao tabernáculo não têm autoridade para comer, porque os corpos dos animais, cujo sangue pelo pecado é trazido ao santuário pelo sumo sacerdote, são queimados fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora do portão da cidade. Assim, saiamos até ele fora do acampamento, carregando a humilhação que sofreu. Pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, por meio dele, ofereçamos continuamente sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Meus amados irmãos, esse texto é um texto bastante interessante na palavra do Senhor. Então, o texto a qual eu li aqui, o versículo de número 10, ele começa dizendo que nós temos um altar, certo? Altar, essa palavra, ela vem do grego, ela tem a sua origem grega, a sua etimologia grega. A palavra grega para altar é tusiasterium. Ela tem o significado de altar ser um lugar de sacrifício ou lugar onde é sacrificado, certo? Lugar onde o animal é sacrificado. Então, o tema proposto é o altar na vida da igreja. Então, quando falamos de altar, como eu já citei aqui, é lugar de sacrifício. Então, o altar é onde todo cristão e toda a igreja de Cristo deve estar. Primeiro ponto dessa mensagem é que o altar é o lugar onde nós devemos estar, ou quem não está deve almejar estar com a sua vida sobre o altar, certo? Primeiro que Cristo ele sofreu e padeceu por nossos pecados, certo? Só explicando um pouco o versículo de número 10, que diz que temos um altar e que os que servem no tabernáculo não têm autoridade para comer, certo? Só explicando esse trecho aqui, rapidamente, para melhor entendimento dos irmãos, o que o escritor aos Hebreus estava falando, é que antigamente, ao oferecer o sacrifício, os sumos sacerdotes e os levitas, eles poderiam tirar uma parte do animal que era sacrificado para eles. Então, aqui no sacrifício vicário, o sacrifício de Cristo, eles não tinham direito de tirar a parte dele. Então, a cruz de Cristo foi o altar de Cristo, certo? Então, que nós possamos estar sempre com a nossa vida sobre o altar, porque a cruz de Cristo foi o altar que ele colocou a sua vida para a salvação da igreja, para que nós possamos ser perdoados. Cristo ele teve que se oferecer como sacrifício ali na cruz do Calvário, onde foi o altar. E que nós, meus amados irmãos, cada dia mais possamos buscar a face do Senhor, que possamos nos sacrificar para que nossas vidas possam permanecer no altar de Deus. Eu bem sei que se sacrificar é algo doloroso, é algo difícil, é algo que muitos não conseguem fazer, mas que possamos cada dia mais buscar em meio à nossa fraqueza, tirar força da força de Deus, porque quando Paulo rogou a Deus em 2 Coríntios capítulo 12, para que o espinho na carne fosse tirado, Deus disse que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando você se sentir fraco, busque força na força de Deus para poder você colocar a sua vida no altar, para que você possa ser um sacrifício, aleluia, no altar para Deus, que você possa ser oferecido cada dia a Deus, meus amados irmãos. Diz também que
No versículo 11, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora. Então, a palavra de Deus no versículo de número 11 nos lembra o modelo antigo de sacrifício, onde 3 animais eram separados, certo, meus amados irmãos? 2 animais eram sacrificados, eram um queimado e o seu sangue aspergido sobre o altar, e o outro, o sumo sacerdote, colocava a mão sobre a cabeça dele e transferia o pecado do povo para aquele animal, e depois ele era solto no deserto, fazendo menção ao versículo que Deus, ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Assim como aquele animal ele padecia para a remissão do pecado do povo, assim Cristo ele padeceu para remir os pecados da sua igreja, para remir o pecado da humanidade. Então que possamos fazer menção desse sacrifício ao colocar a nossa vida no altar, porque quando a igreja, quando um verdadeiro cristão ele coloca a sua vida no altar, ele está fazendo menção de Cristo, ele está fazendo menção do sacrifício a qual Cristo ele sofreu para salvar a humanidade. Cada vez que uma igreja e que um cristão coloca a sua vida sobre o altar do Senhor, ele começa pregando, dizendo que o sacrifício de Cristo não foi em vão, que o sacrifício de Cristo ele foi eterno para a remissão de pecados, e todo aquele que crê, aleluia, naquele sacrifício pode ser salvo, e que bênçãos dos céus está sobre ele. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. No versículo de número 12, ele diz assim, meus amados irmãos: por isso também Jesus, para santificar o seu povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora do portão. A oferta pelo pecado era queimada fora do arraial. Jesus, em todos os outros pontos, cumpriu a lei da expiação, também a cumpriu nesse ponto, quando ele sofre fora do portão da cidade, que podemos observar em Mateus 27 e 32, também em João 19 e o versículo de número 20, meus amados irmãos. Então Cristo ele derramou o seu próprio sangue, o seu sangue puro, precioso e carmesim, para remir os nossos pecados, porque a palavra de Deus diz que nós não fomos comprados por qualquer preço, não foi com prata nem com ouro, mas com sangue puro, precioso e carmesim do Senhor Jesus Cristo. Então, um dos motivos também que nós devemos estar com a nossa vida no altar é porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, e aquele que é lavado, que é remido, ele tem que estar com a sua vida sobre o altar de Deus. Versículo de número 13: assim saiamos até ele para fora do acampamento, carregando a humilhação que ele sofreu. Meus amados irmãos, como eu disse antes, eu sei que aquele cristão e que a igreja que tem a sua vida no altar, ela é perseguida, ela é caluniada, é humilhada. O cristão é apontado, é apedrejado, porém Cristo, ele sofreu, ele padeceu por nós. E nós assim também, como o escritor aos Hebreus disse, a gente tem que padecer por ele. É o que ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Quando Cristo ele diz isso, ele disse que todo aquele que carrega a sua cruz e segue-o vai sofrer, vai ser humilhado, vai ser apontado, vai ser apedrejado. Você vai se sentir só, você vai se sentir abandonado. Porém, quando ele diz eu venci, ele diz: olha, você vai passar por tudo isso, mas em tudo eu estarei contigo, em todo momento eu estarei contigo. E assim como eu venci, se você estiver em mim, se você estiver com a sua vida sobre o altar, você também vencerá. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, Deus, ele não abandona aquele que busca a sua face, ele não abandona aquele que carrega a sua cruz, ele não abandona aquele que busca estar com a vida no altar, ele não abandona a sua igreja que busca estar com a vida sobre o altar de Deus. Glória a Deus, aleluia. Versículo de número 14, meus amados irmãos, nos diz:
assim, pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Há quantos cristãos e quantas igrejas se esquecem que aqui não é a nossa morada? Buscam agradar as pessoas aqui no mundo, buscam as coisas aqui do mundo, mas o escritor aos Hebreus, quando escreve o versículo de número 14 do capítulo de número 13, ele diz: pois não temos aqui cidade permanente. Nós temos que lembrar que nós fomos separados para ser atalaia de Deus, e para ser atalaia tem que estar com a vida no altar. A igreja tem que ter a sua vida sobre o altar, porque aqui não é a nossa terra. A gente tem que lembrar que a nossa terra é celestial, a nossa morada é celestial, não é aqui. Nós estamos de passagem, e enquanto nós estamos de passagem, a nossa vida tem que estar no altar para ser pregada a palavra da salvação em Cristo Jesus. O versículo de número 15 diz assim: portanto, por meio dele, ofereçamos continuamente sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, meus amados irmãos, através de Cristo, certo? O oferecer o sacrifício também, aleluia, é render graças a Deus por tudo. É difícil, aleluia, louvar a Deus, render graças a Deus na dificuldade, quando falta o pão, aleluia, quando falta uma veste, quando a porta de emprego está fechada, quando você está passando por apontamento, quando você está sendo humilhado. Mas em meio a tudo isso, lembre-se de que Deus, ele está com você em todo momento. Então rendei graças, porque, aleluia, num certo momento, Deus, aleluia, em meio ao teu sofrimento, ele vai se revelar para ti e vai mudar o quadro. Mas isso só acontece quem busca o altar e quem coloca a sua vida no altar. Então que possamos cada dia render graças, louvar a Deus pelo sacrifício de Cristo e por tudo o quanto Cristo ele nos proporciona, aleluia, através do seu sacrifício, porque nós confessamos ele como único e suficiente Salvador, e ele sempre estará conosco até o dia que ele raiar nas nuvens e levar a sua igreja para si. Meus amados irmãos, que Deus abençoe, continue abençoando a sua vida, e que possamos cada dia mais buscar a nos colocar no altar do Senhor, para que possamos experimentar a gloriosa presença e revelação da parte de Deus. Que Deus continue abençoando a sua igreja, e até a próxima oportunidade que Deus assim nos conceder. Amém.